a chapa que você quiser, sendo que a chapa tem densidade variável. Eu vou fazer um comentário para a coisa ficar bem pé no chão para você. Olha só, presta bem atenção, tá? Porque nos livros de cálculo geralmente ele dá isso, mas aqui com a gente amigo a gente faz a revisão de física, tá? Olha só, eu tenho aqui, primeiro, você tem que entender o que é densidade superficial. Isso não tem geralmente no livro de cálculo, tá? Densidade superficial. Eu vou indicar exatamente pela letra que o livro de vocês usa e também densidade superficial. Olha só, o que é isso? É entre a massa, e a área. É a razão entre a massa e a área. Então a gente tem aqui uma chapa, que é uma chapa, e a gente considera que essa chapa ela não é homogênea. Tem uma parte onde ela está mais compactada, tem uma parte onde ela está com menos compactação, ou seja, uma parte que ela é mais compactada, uma parte que ela é mais fofa. Dá para entender a ideia? Ou seja, ela não é homogênea. E como é que a gente define essa densidade superficial? Assim, olha. A densidade superficial, essa letra aqui é aquela letra do alfabeto grego, equivale a essa aqui. Isso aqui é o delta maiúsculo e essa letra aqui é o delta minúsculo, tá? Então é o delta. Isso aqui é o maiúsculo e aqui o minúsculo. Então a densidade superficial é a massa de toda esta chapa dividido pela área da chapa. Pela área da chapa. Pronto. Então tá aqui, ó. Pela área da chapa. É isso que é densidade superficial. Densidade de superfície. Da mesma maneira, a gente tem densidade volumétrica, tá? A densidade volumétrica, aí já seria a massa pelo volume. Por exemplo, assim, ó. Aí tem que destacar que tem um volume, ó. Aqui a densidade, vou colocar uma outra letra, Rho, seria a densidade volumétrica, é a massa pelo volume. E tem também a densidade linear. A densidade linear é quando você tem um fio em que o comprimento é a grandeza mais importante, L, e o fio tem uma certa massa. Vou colocar aqui outra letra, vou colocar um D aqui. A densidade aqui linear é a massa dividido pelo... Para vocês terem uma ideia, se não viram ainda em física ou química, acho que vão passar por aí. Na parte técnica também do curso de engenharia passam por aqui. Então a densidade superficial é massa por área. Por que superficial? De superfície, de área. Densidade volumétrica é a massa distribuída num certo volume. E a densidade linear, comprimento, é a massa dividido por um comprimento. Deu para ter uma ideia? Então, o nosso caso aqui, em integral dupla, vai ser o caso da densidade superficial. Densidade superficial, de superfície ou de área. Esse M, massa da placa, e esse A é a área da placa. Área da placa. D, densidade, que é massa pela área. Temos, olha, bem escrito, hein? Temos que a massa é a densidade vezes a... Essa área que está dividindo pode passar
multiplicando, tá ok isso aí? Então, se eu precisar da massa, basta que eu multiplique a densidade pela área. Tudo bem até aí? Já veio daqui, ó. Veio daqui. Para calcular a massa, vai... Tudo tranquilo? Ótimo. Agora que vem é uma parte mais alto nível. Você olha direitinho, acompanha, não... Significa dizer que ela não tem a mesma densidade em todos os pontos. Ou seja, não tem a mesma massa distribuída por área. Aqui a massa pode estar mais compactada, aqui a placa pode estar um pouco mais fofa, a densidade diminui, tá bom? Então ela não tem a mesma, ela não é homogênea. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu poderia só jogar fórmula, mas não me agrada muito jogar fórmula, né? De onde veio isso aqui? A gente vai dar qualidade ao curso que a gente está fazendo. Então é o seguinte, olha para cá agora. Está aqui a placa. Eu vou pegar essa placa aqui e dividir em pequenos retângulos. Vou colocar aqui uma outra. Pequenos retângulos, olha. Então lá vai. Tá aí. Aqui também. Pronto. A gente vai admitir que todos esses retângulos sejam iguais, ou seja, os lados desse retângulo são assim, delta y, que estaria aqui no plano cartesiano, tá? E na horizontal aqui, cada pedacinho desse aqui está valendo delta x. Tá aí. Vamos pegar esse retângulo bem aqui, por exemplo, olha. Esse retângulo bem aqui. Olha para esse retângulo aqui. Esse retângulo aqui, esse tamanho bem aqui, olha, esse lado aqui dele, deixa eu colocar aqui mais para baixo. Olha, esse retângulo aqui, esse lado aqui vale delta y, e esse lado aqui, já que todos os retângulos são iguais, não vou estar x. Feito isso, como é que eu calculo a área deste retângulo aqui? Isso, muito bem. Olha só, se você acompanhar, você vai entender direitinho. Se você não acompanhar e piscar, quando voltar, o bonde está longe, está complicado. Então está aqui, é delta y a altura e delta x a base. Então esta área aqui é o produto da base pela altura. Tá aí. Eu vou chamar aqui isso de delta A. Tá? Para combinar com delta x e delta y. Ficou bonitinho agora, pronto. Olha, é o seguinte, por que eu estou fazendo isso? Porque foi dito que a chapa não é homogênea. Não é homogênea. E a minha pretensão aí vai ser exatamente calcular a massa total dessa chapa. Quais são as informações que eu tenho? Eu conheço como mapear a densidade dela. Essa densidade aqui vai ser uma função. Vai ser uma função de duas variáveis, x e... Aqui tem o eixo y e aqui tem o eixo x. Cada ponto que eu pegar aqui vai ter uma abscissa e vai ter uma ordenada. Aí eu pego esse ponto aqui, pego esse ponto xy, substituo na minha função densidade, resolvo, aí vai sair a densidade desse retângulozinho aqui. Eles não têm a mesma massa e eu só tenho como mapear a chapa toda através da chamada função densidade. E aí, como é que ficaria então para eu calcular a massa de toda a chapa? A massa de toda a chapa ficaria assim. Eu vou colocar assim, massa total. Ela vai ser aproximadamente o seguinte. Eu vou chamar, vou dizer aqui que eu tenho N retângulos. 1, 2, etc. 3, 4, 5. Esse último aqui eu vou chamar de N. Então eu tenho quantos retângulos ao todo? Tenho N. Então teria que ser a massa
desse retângulozinho aqui, mais a massa do retângulo 2, etc. Todos que estão entre eles até a massa do último retângulo. Pronto. Isso vai me dar aproximadamente a massa total da chapa. E aí, olha, eu vou usar essa expressão bem aqui, olha. Deixa eu usar essa expressão bem aqui. Como é que eu calculo? Como é que eu vou calcular a massa desse primeiro retângulozinho aqui? A massa do primeiro retângulo tem que ser a área dele. Todos são iguais. Então, quem vai ser a área dele? Vai ser ΔX vezes a densidade. Se ele está muito compactado, se ele está um pouco se ele não está compactado. Então, vai ser o seguinte, vai ser a densidade 1 vezes a área 1. Do segundo retângulo, vai ser a densidade 2 vezes a área. E do último retângulo, vai ser densidade N vezes a área N. Está aí. Calculando a massa de cada retângulozinho, quando eu somar tudo, vai dar a massa total da chapa. Muito bem. Olha o que vamos fazer agora aqui. Bem aqui, galera, olha. Esse bem aqui vai ser assim, ó. Densidade. O primeiro retângulo, o primeiro aqui vai ter que ser, dentro daquele retângulo 1, eu pego um ponto x1, y1. Essa área aqui, eu já sei que é ΔX vezes ΔY. Perfeito. Mas, para o segundo retângulo, aí a densidade, eu vou pegar um ponto dentro do segundo retângulo, que vai ter uma abscissa x2, uma ordenada y2, vezes, as áreas são todas iguais. E o último retângulo, a densidade xn, yn vezes a área, que é ΔX vezes ΔY. Olha, agora eu posso fazer o seguinte aqui. A massa total vai ser a somatória da densidade xi, yi, vezes ΔX vezes ΔY, já que todas as áreas são iguais. Quando esse i aqui, ele vai de 1 até n. Quando i vai de 1 até n. Perfeito. Se eu diminuir isso aí, se eu diminuir o número de retângulos, jogar para o infinito, surge a integral dupla. Que é exatamente isso aqui que vai aparecer, olha. Onde esse dA aqui é a área de cada retângulozinho, dx, dy. A integral, sempre que... Olha, sempre que você se deparar com essa história aqui, olha, limite da somatória, integral. Então, a massa será uma massa exata se ficar assim, ó. Somatória da densidade de xi, yi, aqui ΔX vezes ΔY, quando i vai de 1 até n, aí eu pego isso aí e jogo a quantidade de retângulos para o infinito. Isso aqui dá exatamente a integral dupla. Isso aqui é a densidade xy, e esse cara aqui eu vou chamar de dA. Esse dA agora pode ser simplesmente dx dy, ou dA pode ser dy dx. Tá aí. E esse d aqui vai ser exatamente a chapa. A gente vai chamar a chapa de onde eu estou fazendo a integração. Pronto, tá aí. Está deduzida essa expressão aqui, ó. Tá ok? Onde o dA pode ser dx dy ou dy d. A ordem tanto faz, tem um teorema que garante isso. O teorema de Fubini. Muito bem. Densidade. E esse dA aqui vai ser dx dy ou dy d dx. Tá bom? Muito bem, então vamos ao primeiro exercício aqui. Deixa eu salvar aqui a expressão. E já vai para retangular. É o caso mais simples que tem, porque a chapa ela pode ter uma curva aqui, pode ter uma curva aqui, uma curva aqui. Aí fica muito complicado, tá bom? Extremamente complicado quando não é um retângulo. Então tá aqui. Nesse caso aqui, ó, quando eu amarro aqui dy dx, eu estou amarrando as integrais, né? Lembram disso? Quem
Qual a primeira integral que eu vou fazer em relação a? Então, quer dizer que essa integral aqui tem que ser os limites de y, que vão de c até... E o x é o externo, né? Tem a integral externa. O x vai de quem até quem? De a até... Então, tá claro agora que essa integral se refere a essa chapa aqui? Olha aí, tá em questão do AVA. Vamos lá? Questão do AVA. Determine a massa da placa de densidade superficial. Olha, densidade da placa. Em cada ponto XY, a gente calcula a densidade da placa por essa expressão. X mais Y mais 1. Tendo a função densidade, que a gente vai ter que colocar bem aqui, olha. Bem aqui, vai entrar essa expressão aqui. E aí? Qual é a variação do x? 0 até? E o y? De 0 até? Então olha só como eu vou montar, presta atenção. Te liga aí. A massa vai ser igual. No lugar desta expressão aqui, tá aqui, ele já deu. X mais y mais 1. Pronto. Esse cara já está aqui, sem problema. O dA, como a placa é retangular, você escolhe dx dy ou dy dx. Tá bom? Eu vou colocar aqui, o que é que vocês querem? Tá, ótimo, não tem problema. Muito bom. Dx dy. Quando você monta aqui, depois de ter colocado isso, é que você vem para cá. Porque isso amarra bem aqui, lembra? Olha, dx é a integral interna. E o x está variando de quem a quem? De 0 a 4. A integral externa vai ser dy. O y está variando de quem? De 0 a 4. Pronto. A gente vai fazer essa primeira integral aqui de dentro em relação a... Aí no caso o y é constante. Resolve. Depois faz em relação a y. Tá bom? Então olha só. Vamos lá. Vou fazer passo a passo. Integral de 0 a 4, que é esta bem aqui. Estou fazendo essa aqui primeiro. Olha. Essa aqui que eu vou fazer. Agora tem que estar bom de integral, né? Deixa eu apagar aqui. Em relação à variável x, a integral de x vai ser x ao quadrado sobre mais. Isso aqui é como se fosse uma constante, é que eu estou integrando em x. A integral de y na variável x vai ser x vezes y. Mais a integral de 1 na variável x vai ser x. Tá aí. Se você derivar, você volta para cá. Porque a integral desfaz a derivada. E aqui, a gente vai ter que substituir, o x indo de 0 até 4. Mas aí, olha, vamos tentar ganhar tempo, né? Nem sempre acontece essa facilidade. Eu tenho que colocar no lugar do x, primeiro o aqui, aqui e aqui. Depois eu teria que colocar quem? Zero. Só que o 0 vai anular aqui, anula aqui e anula aqui. Que sorte é nossa, né? Que sorte é nossa. Então, basta usar só o 4. Então lá vai. Integral de 0 a 4. Aí onde tem x eu vou colocar 4. 4 ao quadrado sobre 2 mais. Onde tem x coloca 4. Onde tem x, coloca 4. Pronto. Vamos arrumar isso aí para fazer integral em relação a isso. Vou passar para cá. A massa da placa vai ser integral de 0 a 4. Olha, isso aqui pode fazer direto, né? Dá 16 por 2. 8 mais 4. 12. Você não pode somar com esse aqui, que esse aqui tem y. Então vai ficar... Vou colocar assim, vai ficar 4y mais 12. Pronto, agora é integral em relação a y. Vamos lá. Integrando agora em relação a y. 4, a integral de y. Y ao quadrado sobre mais 12. Vai ficar simplesmente 12y. Sendo que agora o y vai de 0 até 4. Ótimo. Eu vou primeiro dar uma arrumada aqui, que minha agonia não fazer essas arrumações. Aqui, ó, 4 por 2 dá 2y ao quadrado
mais 12y. Ótimo. E agora? Substituir. Onde tem o y, eu vou colocar 4. Quando eu for colocar 0, vai anular aqui e anular aqui. Foi sorte de novo. Tem que ter um pouco de sorte na vida. Acho que eu estou fazendo, dá isso. O de vocês não, vai ter que substituir os dois. Então ela vai, no lugar do y, 4. Mais, no lugar do y, 4. Vai ficar então 2 vezes, aqui dá 16. Professor. Aqui? Não, bota São 1. 2 vezes 4. Ah, tá. Aqui, né? Isso. Só isso? Isso. Tá, então vai ficar aqui, vai ficar 16. Aqui vai ficar 48. Aqui dá 32 mais 48. Portanto, a massa vai ser da 8, 10, 80. 80. E não deu unidade de massa aí. Geralmente é em quilograma, tá? Mas como não foi dado na unidade de massa, eu vou colocar o M. Unidade de massa. Mas geralmente é em quilograma. Pronto, gente. Placa. Aí, Y, TX. Aqui estão os limites. Essa aqui é a placa, o X vai de 0 a 4, o Y vai de 0 a 4, é uma placa assim. Aqui é a variação do X, aqui é a variação do Y, tudo extraído aqui da redação. E aqui é a integral, olha. Essa integral que a gente fez aí. Tá aí. Colocou em KG. Fala, meu. Pronto. Tá feito. Esse caminho. Bora ver se sai. Y, X, olha. Determine a massa de uma lâmina triangular com vértice 0, 0. Onde é que fica o ponto 0, 0? Bem aqui, ó. Este é o ponto 0, 0. É a origem. Ponto 1 e 0. Ponto 1 e 0 é bem aqui, ó. Este é o ponto 1 e 0. E o ponto 0 e 2. 0 e 2 é bem aqui, ó. É esse ponto bem aqui, o ponto 0 e 2. Aí ele fala que é uma lâmina triangular. Vai ter que... Tá aí. É esse triângulo aqui, ó. Pronto. O que é que eu tenho e o que é que falta? Bora ver. Olha, a densidade, eu já os tranquilizo para a prova. Essa densidade aqui, em todos os exercícios ele vai dar, tá? Isso aqui já vai ser dado. Olha, foi dado aqui de novo. Quanto é que vale? Bora copiar isso aqui. A densidade, vou colocar aqui. A densidade, que depende do ponto, né, da placa XY, ela é dada por 1 mais 3x mais... Pronto. Esse cara aqui sempre vai ser dado. O seu grande trabalho de início para montar a integral vai se descobrir. É você descobrir de quanto é que o x está variando para montar aqui e de quanto é que o y também está variando. Esse é um problema que dá um certo trabalho. Quer ver? Vou me esforçar aqui para ver se vocês entendem. Aqui, nessa linha bem aqui, é o eixo das abscissas. Aqui, o x vai de 0 até 1. Qualquer ponto deste triângulo que eu pegar, isso aqui que eu estou fazendo é vital para o entendimento. Qualquer ponto que eu pegar aqui e jogar lá embaixo para encontrar a abscissa, você vai perceber que a abscissa vai estar entre 0 e... Que tal? Então, o x claramente está entre 0 e 1. Isso não tem dúvida. Agora, o y tem que pensar muito forte. O y. Olha, o y vai desta linha bem aqui. Tá claro isso? Até esta reta aqui. Não passa desta reta. Presta atenção que o y, olha, para esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto que eu estou pegando aqui,
quando eu jogar a abscissa aqui, a abscissa fica entre 0 e o y. O y vai acompanhar a minha fronteira aqui, né? O y acompanha exatamente esta reta bem aqui. O y não passa desta reta. Deu para enxergar? Então eu preciso saber quem é a equação desta reta. Como é que acha a equação desta reta? Eu tenho 2 pontos. Vou fazer aqui a equação da reta. Isso você tem que fazer. Equação da reta. Da reta. Eu vou chamar aqui de reta S, para você saber quem é. Então está aqui, reta S, quando for estudar. Reta S. Para achar a equação da reta S, eu tenho 2 pontos. 0 e 2 e 1 e 0. Como é a equação de uma reta? Olha, y é igual a x mais b. Quem é o b? Aí a gente tem que ressuscitar tudo aquilo que foi dito. Está vendo como a gente está em integral dupla, puxando esses conhecimentos lá de trás, né? Quem é esse b aqui? É aquele valor onde a reta corta o eixo dos y. Lembra disso? Onde é que a reta está cortando o eixo dos y? Exatamente no 2. Então, esse nosso b aqui, ele vale exatamente... Então coloca aí, y é igual a x mais... Pronto, já é uma informação. Falta agora só eu encontrar quem é esse cara bem aqui. O coeficiente angular. E aí a gente escolhe o seguinte, olha. A gente escolhe o seguinte. Teria muitas maneiras de encontrar isso aí. Eu vou mostrar aqui que pelo que a gente ensinou tem uma versatilidade muito grande. Eu estou precisando do ala, né? Olha só. Vou dar várias opções para você. Várias não, pelo menos 2. Pelo menos 2. Olha só. Quando a gente explicou função do primeiro grau, a gente fez assim, ó. AX mais B. Isso aqui é o coeficiente linear, que é onde corta o eixo vertical, que é o eixo Y. E bem aqui é a raiz, lembram disso? Onde passa no eixo do X é a raiz. E tem nos slides aí que a raiz é exatamente menos B dividido por A. Eu mostrei, inclusive assim, ó. Mostrei de 2 maneiras. Se você dividir o B pelo A e trocar o sinal, divide o B pelo A, e esse menos aqui significa troca o sinal, dá exatamente a raiz. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Onde é que a reta está cortando o eixo X? No 1. Então quem é a raiz? É 1. Então olha só, uma das maneiras, menos B pelo A é a raiz, que nesse caso vale exatamente 1. Ótimo. Menos, quem é o B? O B a gente já achou. Esse A que está dividido pode passar. A vezes 1 dá quanto? Dá o A. Então o A é igual a o que bate, que a reta é decrescente, né? Outra maneira de fazer o problema. Outra maneira. Seria pegar essa função aqui e colocar no lugar de x e y aquele ponto lá, 1 e 0. No lugar do x coloca 1 e no lugar do y coloca... No lugar do y, 0. A vezes... Quem é o x? Mais... 2. Aqui é 2. Desculpa. Aqui é 2. E aqui vai ficar 0, que é igual a vezes 1 dá A, mais... Pega esse 2 que está positivo, joga para o outro lado, ele vai o quê? O A, portanto, é igual a... Tá aí, tem 2 maneiras de achar. Tá? Tomara que na hora vocês consigam lembrar de um. Tá? Qual delas vocês acham que poderiam fazer? A segunda lá? Então eu vou fazer o seguinte. Tá aqui, então no lugar do x eu vou colocar 0, e no lugar do y 1, e no lugar do y eu vou colocar... Tá aí, pronto, é isso que eu vou fazer. Pode sair por aqui também se quiser, tá? A gente sempre vai prestigiar aquilo que você lembra.
Então vai. No lugar do y ficou 0. A vezes no lugar do x é 1. E o aqui é 2. 0 que é igual a mais 2. Passa o 2 para o outro lado, troca de sinal. Portanto, o a é igual a menos. Olha, logo a equação da reta é y igual menos 2x mais. Então, olha só o que eu concluí isso aqui. Não estou fazendo integral ainda. Eu concluí o seguinte, que o meu y, ele vai em cima do eixo x, o y vale 0, porque não tem altura, né? Então, o y vai de 0 até esta reta e não passa da reta. E quem é esta reta aqui? Essa reta é menos 2x mais 2. Está aí. É isso que a gente vai fazer. Coisa básica. 2 menos 2x. Poderia deixar do jeito que está, mas aí, como eu já tenho experiência, assim me dá menos dor de cabeça. Então, se eu tivesse dado assim, não tem problema nenhum. Eu ainda vou dizer onde é que pode dar problema. Tá aí, gente. Eu tenho agora a função densidade, tenho a variação do x, tenho a variação do y. Agora é montar a integral, aí que começa o cálculo 2. A massa da chapa triangular vai ser a integral dupla. Quem é a função densidade? É 1 mais 3x mais... Eu já vou colocar logo aqui por conta própria. É o seguinte. Aqui tem que ter um pouco de experiência. Tem que ser dy dx. Sempre, vou dar uma dica aqui muito top para vocês. Olha, o x, ele está variando entre dois valores fixos. Mas o y está entre um valor fixo e uma expressão que tem uma variável, né? Então, esta é a primeira integral que você vai fazer. Para depois a externa encerrar com número, senão você vai ficar com variável. Então, por isso que eu coloquei dy, porque no y tem variável que vai de 0 a 2 menos. E o x vai de 0 a 1. Está aí, montou a integral. Agora arregaça as mangas e vamos fazer. Copia até aí, se alguém quiser copiar. Olha, a lâmina triangular está ilustrada ao lado. Está aqui, ó. Essa lâmina aqui, ó. Exatamente o que a gente desenhou. Eu tento construir para você ver o processo, né? É isso aqui, ó. Exatamente. Está aqui o triângulo. Coloquei para vocês. E a integral? Está aqui, ó. O x vai de 0 a 1 e o y vai de 0 a 2 menos 2x. Tá aí a fórmula. É sempre essa fórmula da massa. No dia da prova eu vou colocar no quadro, para ninguém trazer na cola. Que é isso? Oi? Não, é isso. Cara, brasileiro. X está entre dois valores fixos. Mas o y está entre um valor fixo e uma expressão que tem variável. Quando isso acontece, você faz primeiro a integral e que tem um limite que é variável. Pronto, tá aí. E agora? Agora, vamos integrar? A nossa primeira integral é em relação a quem? Y. Então, 1 na variável y é o próprio, porque se você derivar y dá 3x. Vai ficar 3x. Se você derivar aqui na variável y, derivada do y é 1, sobra o 3x. E y elevado a 1 é y elevado ao quadrado por... Lembra? Aí onde tem o y aqui, aqui, aqui e aqui, a gente vai colocar primeiro o que? 2 menos... Nossa, quando tiver que fazer o quadrado aqui vai ser beleza. E quando eu tiver que colocar no lugar do y 0, anula aqui, anula. Pô, pelo menos isso, essa forra, né? Pelo menos essa forra aí. Então vamos ao trabalho, cara. Vamos ao trabalho. Foi o que ele fez. Ele já me deu pronto daqui pra cá, que não é besta, né? Deixa eu fazer aqui. É porque senão ocupa muito slide, não dá. Eu vou fazer aqui o passo a passo. E já deu só o resultado, já simplificado. Mas eu faço aqui. Eu vou fazer daqui em diante, olha. Eu vou mostrar que isso aqui vai dar isso bem aqui. Então lá vai. Olha, eu vou fazer só essa expressão aqui. Y mais 3xy
mais y ao quadrado sobre... Quando vai de 0 a 2 menos... Onde tem o y, que é aqui, aqui e aqui, a gente vai colocar quem? Então coloca aqui. 2 menos 2x. Mais 3x que multiplica o y. Quem é o y? 2 menos 2x. Mais y ao quadrado. 2 menos 2x elevado ao sobre 2. 2 menos 2x. Aqui multiplica, olha. Aqui e aqui. 3x vezes 2 vai dar 6x. Menos 3x vezes 2x. Positivo com negativo dá negativo. 3 vezes 2 dá 6x. x vezes x. É só fazer passo a passo. Agora aqui em cima é o quadrado da diferença de 2. Como é que faz isso? Vou colocar a formulazinha bem aqui. Ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então lá vai. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tudo isso sobre 2. Bora ver aqui o que tem que fazer. Olha, aqui, deixa esses dois aqui que não tem com quem mexer ainda. Aqui já dá para operar esses dois bem aqui, ó. Menos 2x com mais 6x vai dar 4x. Menos 6x ao quadrado. E aqui? Aqui em cima vai ser o seguinte. Aqui dá 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 ao quadrado dá 4. X ao quadrado dá x ao... Tudo isto sobre 2. Aqui aguarda, vê o que acontece ali. Aqui, todo mundo que está em cima, 4 menos 8 e 4 são divisíveis por 2, né? Então bora fazer isso. 4 por 2. 2. Menos 8 por 2. Menos 4x. 4 por 2 vai dar 2x ao... Agora reduz os semelhantes. Vamos lá. Olha só, aqui vai ficar... Menos 4x quadrado. Espera aí. Primeiro o pessoal que não tem letra. Aqui, né? Esse cara foi embora. Tá ok? Aqui vai ficar 4. E aqui vai ficar menos 4x ao... Que se você precisar, isso vai ficar... Coloca o 4 em evidência. Vai ficar 1 menos... Tá bom assim? Por que que eu fiz assim? Olha só. Isso aí que eu estou fazendo, isso aí tudinho, foi só isso aqui, tá? No lugar disto aqui, vai ficar esta expressão aqui, ó. Vou colocar aqui do lado. Então a massa vai ser igual a integral, que falta fazer, qual é? De 0 a 1. Integral de 0 a 1. Qual foi a expressão que resultou daqui? 4 menos x ao quadrado dx. Esse 4 não é uma constante? Ele pode passar para fora. Vai ficar então 4, que multiplica a integral de 0 a 1 de 1 menos x ao quadrado dx. É quando chega aí, eu estou com a integral simples em relação a x. Olha, a chance de errar essa questão é quase nenhuma, né? Não, eu fico imaginando, não estou aqui, por favor, não estou aqui fazendo mau juízo de ninguém, mas eu fico pensando uma questão dessa chegar numa cola, com aquele pedacinho de papel, assim, para quem tem problema de vista ainda, faltando 5 minutos para encerrar o tempo. E o dizer foi para fora, a integral é na variável, agora o quê?
1 na variável x dá o quê? Porque se deriva o x dá... E quem é a integral de x ao quadrado? X a terceira sobre 3. No lugar do x a gente vai colocar... Quando colocar o zero anula aqui, aqui. Então basta só 1. Coloca 1 aqui e coloca 1 a terceira aqui. E aí? Aí aqui dentro vai ficar 1 menos 1/3. Olha, se você tem uma pizza e come 1/3 da pizza, você ficou com quantos? Que parte? 2/3, estão aqui. Só que sem comedor de pizza, né? Se você tem 1 e come 1/3, aqui 1/3 vai dar 1 aqui. Então, de 1 você tira 1/3, do todo, né, do inteiro você tira 1/3, você fica com 2/3. Ou então, 3 vezes 1, 3, 3 menos 1, como você quiser. Aí 4 vezes 2 vai dar 8 sobre, que aparece em grande estilo aí, ó. Pronto. 8/3 pro cara rezar. De novo. Né, professor? Olha aí. 8/3 pro cara rezar. Centro de gravidade e centro de massa, que a gente vai precisar dessa noção, tá? Centro de gravidade e centro de massa. Momento de uma força. Momento de uma força. Momento de uma força. Olha para cá, para quem gosta de física. É o produto da força, pela distância, eu vou economizar palavras e vou fazer o desenho que fica bem tranquilo. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, o eixo Y e tenho aqui uma massa, tá, em cima do eixo X. Entre a direção de onde X está e Y tem que ser perpendicular. Quando não é perpendicular, tem que decompor a força. Muito bem. Vamos admitir que a força que está agindo aqui nessa massa seja o próprio peso dela. E o peso ele sempre age verticalmente para baixo. Então tem o peso aqui, ó. Está aqui o peso. A distância da massa até esse eixo aqui, eu vou chamar de D. O momento desta força, a gente define como sendo o produto da força pela distância. Então é isso. O momento é o produto da força pela distância. Ótimo. Isso é o momento de uma força. E o que é que a gente vai chamar então de, primeiro, centro de gravidade? Vou colocar aqui. Centro de gravidade. Fica bem atento. Isso aqui pode ajudar muito mais adiante, vai ajudar muito. Centro de gravidade. Centro de gravidade é o ponto onde a força gravitacional atua no corpo. É como se toda a massa do corpo estivesse concentrado nesse ponto. Aí a força da gravidade age só naquele ponto lá. Atenção, olha. Você entendeu o que vai acontecer. Aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Eu vou colocar duas massas aqui em cima do eixo X. Essa aqui é a massa M1. Se a massa M1, consequentemente aqui tem um peso P1. Aqui a massa M2, consequentemente aqui tem um peso que eu vou chamar de peso P2. E eu tenho um ponto aqui entre P1 e P2, que eu vou chamar o centro de gravidade, que é aquele ponto por onde, se eu apoiar a barra, ela vai ficar exatamente em equilíbrio. Vai ser o meu centro de gravidade. O centro de gravidade você apoia
ele fica exatamente em equilíbrio, tá bom? Então vai ser esse ponto bem aqui. Esse C vai ser o centro de gravidade. Olha, a distância até essa massa aqui, eu vou chamar de x1. A distância até o centro de gravidade, eu vou chamar de xc, a abscissa do centro de gravidade. E a distância até a massa 2 vai ser a abscissa x2. A distância da massa, dessa massa aqui, até o ponto C, eu vou chamar de D1. A distância da massa 2 até o centro de gravidade, eu vou chamar de D2. Tá aí. Muito bem. Para que esse sistema esteja em equilíbrio, considerando que aqui é o centro de gravidade, basta fazer que a somatória dos momentos em relação ao ponto C seja igual a 0. Isso aqui é um teorema, tá? Lá da estática. E aí? Aí é o seguinte. Olha, eu vou usar exatamente agora isso aqui. Se o sistema está em equilíbrio, a soma dos momentos das duas forças, que vai ser isso aqui, em relação ao ponto C tem que dar 0. Vamos fazer o momento das duas forças. Aí tem um detalhe, né? Você considera que essa barra possa girar em torno do ponto C. Se ela pode girar em torno do ponto C, se essa força aqui fosse maior, ela levaria a barra a girar no sentido o quê? Aí o momento é positivo. Se essa força aqui impuser rotação à barra, ela vai fazer a barra girar nesse sentido o quê? Que vai ser negativo. Então, quando a tendência de movimento é no sentido anti-horário, o momento é positivo. Quando a tendência de movimento é no sentido horário, o momento vai ser... Tá aqui. Então, é como se fossem dois garotos aqui sentados numa gangorra, tá bom? Olha só. Quem é o momento dessa força P1 aqui? Vai ser P1 vezes a distância do corpo até o ponto do giro. Vai ser P1D1. Então vai ficar assim, ó. P1 vezes D1. Isso aqui é positivo, porque a força P1 tende a fazer girar no sentido anti-horário. Quem é o momento dessa força agora bem aqui? Vai ser a força vezes a distância até o ponto do giro. Ou seja, vai ser P2 vezes... Só que essa força faz girar no sentido o quê? Então aqui vai ser negativo, deu para entender? Aí é o seguinte, olha. Presta atenção agora essa sacada aqui. Esse D1 aqui. Esse D1 é esse pedaço bem aqui. Eu consigo quando eu faço XC menos X1. Beleza. Isso é fantástico, olha. XC menos X1. Menos o P2. Quem é o D2? X2 menos X1. Olha, o D2 vai ser o X2 menos o... Ótimo. X2 menos... Isso tem que ser igual a... Elimina os parênteses. P1 vezes XC menos P1 vezes X1 menos P2 vezes... Negativo com negativo. P2 vezes... Onde é que tem o XC? Eu quero saber onde é que está o centro de gravidade. Tem aqui e tem aqui. Coloca o XC em evidência. Aqui vai ficar P1 mais P2. Esses dois termos aqui, que estão negativos, vão para o outro lado. P1, X1 mais P2, X2. Esse parêntese que está multiplicando vai passar... Então vai ficar P1, só juntar aqui, tem a ideia de multiplicação. P1x1, P2x2, sobre a soma de P1 mais P2. Com esta expressão, você encontra exatamente o centro de gravidade dessas duas forças. Tá bom? Tranquilo? Isso aqui é chamada média ponderada. Onde P1 e P2 são os pesos, literalmente os pesos. Tá ok? Então esse é o centro de gravidade, é onde a gravidade estaria atuando, nesse conjunto de dois corpos aí.
Na volta do intervalo, eu vou fazer para um conjunto de N partículas. Aí a gente generaliza e chega onde quer. Bom, última tortura. Última tortura. Gente, eu vou somente até aqui, porque tem uma dedução para fazer que é chamada... não foi? Aí eu construí, beleza. Para chegar nessa fórmula aqui, eu consigo chegar bem próximo, exceto esse x aqui e esse y, porque aí vem do chamado momento de massa, momento de inércia. Então eu não vou fazer a dedução se eu tiver perder muito tempo, tá? Mas já está praticamente onde eu quero. Porque isso aqui vai calcular a massa, lembram? Isso aqui. Não. Tá bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Só que é a soma de todas as massas. Quando eu deduzi isso para vocês, eu fiz aquele retângulo, fatiei, somei tudo. Então isso aqui embaixo é exatamente essa soma bem aqui das massas. Tá bom? E aqui em cima é chamado momento de massa. O momento de massa é momento de inércia, tá? Isso eu não vou entrar muito em detalhe, porque senão a gente vai perder um pouco de tempo e deixa de fazer exercício. Centro de massa, e isso aqui vai calcular a ordenada do centro de massa. Então tem, as fórmulas são essas aí. E agora vem como resolve o exercício disso. Bora. Olha lá, você tem isso. Olha, essa leitura aqui, que é uma leitura que vocês vão precisar muito na parte técnica, sempre que tiver assim, tá vendo aqui? A leitura é x barra e aqui y barra. Tem gente que fala barra x, a gente tolera, mas tecnicamente o convencional é x barra y barra, tá? Virazerito fazendo aí, ó. Fica a dica. Olha, determine o centro de massa do triângulo de densidade. Ele está dando a densidade do triângulo. Perceba que agora, para facilitar a vida, onde é a densidade, ele não está dando nenhuma função assim com letras. Ele já deu um termo constante. É tipo uma placa que é homogênea agora. A placa é toda homogênea. Que é limitado pelas retas y igual a 0, y igual a x, y igual a 2 menos x, unidades e metros. Então, copia a questão aí para a gente poder fazer. Ele quer o centro de massa. E a gente vai ter que usar aquilo ali. Vai dar um trabalhão fazer assim mesmo. Tem a solução? Centro de massa do triângulo de densidade. Olha, a densidade, se você perceber, ela já veio um número. Deu 1. Depois a gente coloca as unidades. A unidade vai ter essa no final. Que é limitado pela reta. Y igual a 0. Y igual a x. E y igual a 2 menos. Olha, tem que colocar isso aqui corretamente, tá? Para colocar aqui o plano cartesiano e verificar o que acontece aí. Y igual a 0 é o eixo das abscissas. Não tem altura. Aqui em cima o y vai ser 0. Y igual a x é essa reta aqui da função identidade. Sobre ela, o x e o y são exatamente... Aqui é o y igual a x. E o y igual a 2 menos x. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Quem é o b aqui? É o 2. É onde vai cortar exatamente o eixo y. E quem é a raiz? A raiz é igual a... A raiz é o valor do x que anula o y. Vai dar 2. Então vai ficar assim. O triângulo é esse aqui, ó. Eu quero o centro de massa deste triângulo aqui. Onde é que fica? Pronto. É isso que a gente vai fazer. Bem, Coragem. primeira coisa que a gente vai ter que fazer desse tipo de problema é achar a massa aqui embaixo. Tá? A massa. Tem que colocar embaixo. Isso aqui é massa. Então, para achar a massa, vai ter que ficar embaixo essa integral dupla aqui. Olha só como veio fácil esse problema, hein? Quem é esse delta aqui?
Você não tem que integrar quase nada aqui. Beleza? Ótimo. O problema é só saber identificar as variações de x e de y. Bora ver se a gente consegue. Aqui é 0, a raiz é 2, essa aqui é y igual a x, e essa aqui é y igual a 2 menos. Eu vou dar um tempinho para vocês encontrarem de quanto é que o x está variando e de quanto é que o y está variando. Pronto. Aí a gente monta as integrais e faz, tá fácil. A maior dificuldade desse tipo de problema é isso. Montei, tá certinho. E aí, já conseguiram enxergar? Aqui é 2, né? Isso. Aqui é 2. Aí, a gente precisa saber que ponto é esse bem aqui, ó. Porque o triângulo não passa daqui, vai até aqui, né? Que ponto é esse aqui? Como eu acho esse ponto? Menos B sobre 2A. Não, aí esse ponto aqui, ele é o encontro... Ele não é o x do vértice, né? Não, aqui não tem vértice. É, tem vértice que é um triângulo, né? Isso aqui é o encontro desta reta com essa bem aqui. A gente pode descobrir isso aí. Bora descobrir. Isso é x. Encontro das duas retas. Encontro das duas retas. Para encontrar as duas retas, você faz assim, olha. Uma é y igual a x e a outra é y igual a 2 menos x. Esse sistema, a solução dele é o ponto que é comum. Então é só fazer assim, olha. Nessa equação aqui de baixo, y igual a 2 menos x. Quem é o y da primeira? No lugar do y eu posso colocar x. Ótimo. Pronto, já está saindo daquele ponto que está lá na integral. Esse menos x passa ao primeiro membro, vai ficar x mais, que é igual a 2x, que é igual a 2, onde o x é igual a 1. Enxergaram de onde veio 1 agora? Então vem aqui. É 1. Tá aqui, aqui é 1 e aqui também é 1. Porque está em cima dessa reta y igual a x, onde x e y são iguais. Pronto. E aí? O y. O y. Qualquer ponto aqui dentro vai ter o y variando entre quem? Você joga para cá, olha. Você joga para cá. Qualquer ponto aqui vai ter o y variando entre 0 e 1. Qualquer ponto aqui, olha. Entre 0 e 1. Tá tranquilo isso aí? Então o y vai de 0 até 1. E agora o x? Percebe que o x está limitado por essas duas retas aqui. Não passa, né? Então vai dessa aqui até aqui. Mas para que valores? Valores de y, né? Olha só. Essa aqui, nessa aqui, quanto é que vale o y aqui em cima dessa aqui? O x é igual a y. E quanto é que vale o y em cima dessa aqui? 2 menos x. Tá aí. O teu x está variando o y indo dessa reta até essa aqui. E o y está variando de 0 até qualquer ponto daqui que você jogar para cá, a ordenada está entre 0 e 1. E aqui, simplesmente, o teu x ele não está passando dessa reta e dessa aqui. Essa aqui, tira o valor do y, x é igual a y, e tira o valor aqui do y, o y é 2 menos, aliás, Não é 2 menos y, não? é bem aqui. Se aqui você tirar o valor do y, vai ficar 2 menos x, onde o x é igual a 2 menos y, que é esse bem aqui. Agora sim. Faltou isolar o y nessa bem aqui. Pronto. Repetindo, então o y está indo de 0 a 1, e aqui você isola o x nas duas, tá? Se você isolar o x aqui, o x fica sendo igual a quanto? A y. Se você isolar o x aqui, que foi o que a gente fez agora,
Aí o x fica sendo 2 menos y. Então tá aqui, varia daqui até aqui. É por isso que trabalhar em domínios retangulares é muito mais fácil. Porque quando o domínio é retangular, sempre ele é limitado por uma função. Pronto, já é o suficiente. Ah, sim. Querem fazer a integral? Vamos. Aqui pode apagar? Isso aqui foi só para encontrar aquele ponto lá onde as duas retas estão se encontrando. Então, a nossa massa vai ficar assim, ó. Só massa. Integral. Quanto é que vale essa densidade aqui que ele deu? Vale 1. Bem fácil isso aí. 1. Aí, dx, dy. O y está variando de 0 a 1. E o x está variando de y até 2 menos. Pronto. Tentem fazer essa integral. Essa aí está fácil, não está tão difícil. Primeiro, tá? Não faz por segundo, senão a tua integral no final ela não fica com número, ela vai ficar em função de variáveis. Aqui está claro que a última integral que eu vou fazer, quais são os domínios? Perdão, os limites. Ou seja, vai sair número. Tá bom? Se você trocar essa ordem aqui, no final vai ficar em função de y. Então tá aí, vamos lá. Aqui, ó, 0 a 1 do y e o x de y a 2 menos y. Aqui é só 1, olha. Quem é que você integra na variável x, que você deriva em x e que dá 1? É o x, derivada do x é 1, então tá aí. Aí no lugar do x, você vai colocar para limite superior 2 menos y e para inferior y. Então coloca primeiro 2 menos y e depois subtrai de y. Dá isso aí mesmo? Bora ver aqui, ó. 2 menos y e menos y. Isso vai ficar 2 menos 2. certinho. Tá aqui, ó. Primeiro você substitui o 2y, o 2 menos y e depois substitui o y. Tá certinho. Tá aí, dá isso aqui. Agora vem aqui, você vai ter que integrar na variável y. O 2 dá 2y. E o 2y? Se você integrar esse 2y aqui, olha aí, aqui vai ficar 2y ao quadrado por, corta, sobra quem? Y ao, tá claro aqui, ó. Pronto. Aí no lugar do y, você substitui primeiro quem? Quando for 0, vai anular os dois, né? Então aqui vai ficar 2 vezes y, que dá 2, aqui 1 ao quadrado dá 1, 2 menos 1 vai dar, isso aqui é só esse cara que vai ficar aqui embaixo, olha. Agora a gente vai calcular em cima. É assim mesmo, cara. Vocês não vão enfrentar bastante, pegar bastante susto pela frente. Olha só, aqui está o resto, olha. Aqui está o resto. Essa integral aqui, tem x aqui, né? É essa aqui. Essa integral aqui tem y, né? É essa aqui. Para baixo a gente já pegou o valor. E deu quanto? Então aqui vai ser 1 e aqui também vai ser. Resta agora saber quem será aqui em cima. Então tá aqui, ó. Esse cara que já tem, dá 1, né? Isso aqui não é 1? Sim. Então x vezes 1 vai dar? X. Quando você integrar aqui, na variável x, integral de x é x ao quadrado sobre 2. E aí, no lugar desse x aqui, primeiro você coloca 2 menos y, resolve, vai dar o quadrado de uma diferença, uma conta imensa. E depois coloca o quê? Coloca o, faz as devidas simplificações e vai surgir isso bem aqui, ó. Aí, integra agora em relação a y, aqui vai ficar 2y, aqui vai ficar, já até fiz ali, olha, vai ficar y ao quadrado, aqui coloca 1, aqui coloca 1, porque o 0 anula os dois, então vai ficar 2 menos 1 dá 1. Então bem aqui para cima, bem aqui, a gente vai colocar quanto aqui em cima? 1. E esse cara aqui, ó, esse cara agora bem aqui, é esse aqui, ó, tá aí. A integral é em relação a x, então y é constante. Então basta colocar o quê? X vezes y ou y vezes x, tanto faz.
Não esquece que a integral foi em relação a x. Então é no lugar desse cara aqui que a gente vai ter que colocar o 2 menos y e o y. E aí, quanto é que vai dar? Deixa eu fazer aqui, porque senão direto ninguém acompanha. Muito legal. Deixa eu repetir aqui, ó. Bem aqui, ó. Daqui para cá. A primeira integral é em relação a quem? Então esse cara é como se fosse uma constante. Se eu for integrar em relação a x, aqui vai ter que surgir um x. Porque quando eu derivar aqui, a derivada do x é 1, sobra só o. Então tá claro. Então ficou agora xy indo de y até 2 menos. Aí eu integrei em relação a x, né? Então vou ter que substituir no lugar do x. Bem aqui, ó. 2 menos y vezes y menos, aí no lugar desse x agora, y vezes y. Aqui vai ficar 2y e aqui menos y ao quadrado e aqui 2y. Dá para reduzir esses dois, menos 2y ao quadrado. Tá aqui, cadê? Tá aqui, ó, bem aqui. Perfeito. Aí daqui para cá agora a integral vai ser em relação a y. Isso aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2, aí corta 2 por 2, sobra quem? Só o y ao. Aqui, esse 2 é esse aqui. Como está o quadrado? É y a terceira sobre. Para sorte nossa, esse cara aqui anula aqui, coloca só quem? Aqui vai ficar 1 ao quadrado que dá 1. 1 a terceira dá 1, vai ficar 2 terços aqui, aqui. De 1, se você tira 2 terços agora, sobra 1 terço. E agora dá para calcular o centro de massa. Nós temos tudo. Então, está aí o centro de massa. Aquele cara bem aqui, olha. Em cima é 1, embaixo 1. Tá aí, dá 1. E esse cara bem aqui. Em cima deu 1 terço, embaixo dá. Tá aí. O centro de massa. 1 e 1 terço. Seria mais ou menos bem aqui, ó. Aqui está 1. 1. Daqui para cá é 1. Aqui é 0,5. Aqui é 0,25. 1 terço é 0,3. É mais ou menos por aqui, ó. É esse ponto bem aqui que é o chamado centro de massa. Coisa de engenheiro mesmo. Bora montar isso aqui. Eu acho que uma questão que eu vou colocar é assim. Eu quero só montagem. Você não vai precisar resolver. Eu vou colocar uma questão bem tranquila. Eu vou querer que você apenas monte para mim e identifique qual a montagem que está correta. Ajuda, não ajuda? Bom, então bora montar isso aqui. Claro que a gente vai montar e vai resolver, mas bora montar isso aqui. Aí coloca um outro para resolver tudo. E um só para identificar, para fazer a montagem. É ou não é carinho isso aí? Porque ruim é quando vem uma expressão x mais y. 3, né? Olha, isso aqui não. Isso aqui já veio com maldade, olha. Aí vai ter que integrar. É 6, né? Desigualdade. Tá bom? Determine os centros de massa da placa de densidade, olha. A densidade é 1. Que ótimo. Limitada pelas retas x0 e x. Ou seja, o x está variando de 0 até π sobre 2. E o y? O y está variando de quem até quem? De 0 até... Tá aí. Tudo bonitinho. Primeiro a gente calcula a parte de baixo, que é a massa. Agora calcular essa que está embaixo. A massa é a integral dupla disso aqui, ó. dA. Pronto. Bora montar direitinho a massa aí. Então lá vai. Quem é essa densidade aqui? Bom, se é 1, sem problema. De 0 a π, 0 e π sobre 2 são fixos. Esses valores aqui são constantes. Aqui é fixo, mas aqui não é, porque o cosseno está dependendo do x. Então, a integral em y vai ser a última ou a primeira? Primeiro, isso é uma lei, tá? Faça sempre, inicialmente, aquela que tenha variável. Se as duas são constantes, aí tanto
Tanto faz, é fubinho isso aí. Então lá vai. Então vai ficar assim, 1 dy dx. O x é de fora. É de 0 até π sobre a interna. É o y, que vai de 0 até cosseno. Pronto. Bora fazer isso aí. Tá bem fácil, gente. Tá bem fácil. De cabeça? Sério? Deixa a integral de fora. Tá aí, deixa a integral de fora. Olha, molezinha. dy. A integral de 1 na variável y é o próprio y. Muito bom. Y. Esse y aqui indo de 0 até cosseno de x. No lugar do y eu vou colocar primeiro quem? O 0 não vai adiantar para nada, né? Então vai ficar m igual a integral de 0 a π sobre 2. No lugar do y, cosseno de x dx. Está aí. Ótimo. Bom, quem é que eu derivo e que dá o cosseno? Então a integral do cosseno é o seno. De 0 a π sobre 2. Coloca no lugar do x primeiro π sobre 2. Depois coloca o 0. Seno de 0 é 0. Seno de 90, que é π sobre 2, é 1. Então a massa dá exatamente 1. Pronto. A massa, isso aí, tudo é para esse cara aqui de baixo, que é o mesmo. Isso aqui é a massa. Agora falta o de cima. Isso é o chamado momento de massa. Olha, vai surgir aqui uma coisa um tanto estapafúrdia, mas não pode haver choro, tá? Pode apagar aqui ou não? Tá, sem problema. Depois esse aqui. Tem que calcular os termos de cima. Termo de cima, olha. Esse cara aqui é o a gente vai ter que calcular assim, ó. Integral x vezes a densidade dA, ok? No domínio. Então lá vai. A integral aqui não vai mudar em nada. Esse cara aqui é 1, né? Ele é 1. Então fica só o x. A integral que tem a variável é a de y. Então aqui vai ser dy dx. Aqui vai ser de 0 a cosseno. E aqui vai ser de 0 a π sobre 2. Olha só. Então, conserva de fora. E, olha, a integral é em que? Em y. Então, o x é constante. Então, vai ficar x vezes y. Ótimo, perfeito. De 0 a cosseno de x dx. Perfeito. No lugar do y, que é esse cara aqui, a gente vai colocar quem? Quando eu colocar 0, anula, né? Então basta só 1. Então, ficar de 0 a π sobre 2. 0 a π sobre 2. Vai ficar x vezes cosseno de x dx. Quando eu colocar 0, anula, não coloquei. Pronto. Como é que faz essa integral? Parabéns para quem lembrar. Essa integral está até feita no caderno, viu? Eu tenho quase certeza que está. Essa integral é por partes. Integrando por partes. Eu tô vendo como é que vai ser a 3, né? Olha, integral por partes é isso aqui. Vamos relembrar a fórmula. U dv é igual a UV menos a integral de V du. Não esquece que se tiver limite de A a B aqui, a gente resolve tudinho e no final coloca aqui de A a B de uma vez só, tá? Resolve tudo, depois substitui A e B. Então vamos lá. Olha como é que faz a integral. X cosseno de x dx. De 0 a π sobre 2.
Esse cara aqui eu vou chamar de U. E esse cara aqui eu vou chamar de D. U é igual a X. Aqui a gente deriva. DU igual a... O DV a gente vai integrar. Integra aqui, fica V. A integral do cosseno vai ser o seno. Ótimo. Vem para cá agora. Vai ficar então 1 vezes V. 1 vezes V. X seno de X. Menos a integral de V Seno de X. du, Dx. que é dx. E aqui, claro, depois que tudo tiver resolvido, de 0 a π sobre 2. Bora fazer aqui. Aqui não mexe mais. Aqui é o seguinte. Quem é a integral do seno? Menos cosseno. De 0 até π sobre... Bora só arrumar bem aqui. Vai ficar x, seno de x. Aqui vai dar positivo. O cara quer tomar cerveja, a galera tá não, vamos pra casa agora. Atenção, hein? No lugar do x, primeiro eu vou colocar quem? π sobre 2. Olha, presta atenção que o zero aqui não anula todo mundo. Esse zero vai anular aqui. Mas quando colocar cosseno de zero vai dar 1, então cuidado. O cara achar que anula tudo aí. Deu para enxergar? O cara quando vê zero aqui já quer anular tudo. Cuidado, tá, né? No automático. Quando o cosseno de zero é 1, não vai anular. Eu estou enxergando. Isso, então lá vai. Pra que tomar cerveja ainda hoje, né? Já sai tonto daqui. Então no lugar do x, π sobre 2, vezes seno de π sobre 2, mais cosseno de π sobre... Onde tinha x, aqui, eu coloquei tudo o quê? Agora menos... Aí, agora, onde tem o x eu vou colocar? 0 vezes seno de 0 mais cosseno. Esse cara aqui não dá 0, o cosseno de 0 é 1. Então aqui, olha, seno de π sobre 2 é seno de 90. Seno de 90 é 1. Então aqui vai ficar π sobre 2 vezes 1, que dá π sobre 2. Cosseno de 90 é 0. Esse cara aqui dá 0. Mas o cosseno aqui de 0 dá quanto? Aí positivo com negativo aqui vai ficar... Gente, lá no AVA, essa questão do AVA, né? Lá no AVA, ele não fez nem o MMC, ele deixou assim mesmo. Tá aí a resposta. π sobre 2 menos 1. Tá aí. Então, nesse caso, a gente calculou esta integral, só está faltando essa aqui agora. Eita, caramba. Menos 1. Aqui embaixo a gente já calculou, deu quanto mesmo? Deu 1. Perfeito. Isso aqui é 1. Isso aqui é 1. Então falta agora só essa criança aqui. Vamos lá. Não temos medo. Está aqui mesmo. A preguiça conspira para que a pessoa não vença na vida. Então lá vai. Integral. Aqui vai ser y. E aqui vale quanto mesmo? 1. Então vai ficar só y aí. Y dy dx. Aqui de 0 a cosseno. E aqui de 0 a π sobre 2. Me acompanha. Em detalhes. Gente, quem é a integral de y? y2 sobre 2. Tá ok? y2 sobre 2. E aqui a gente vai ter que substituir de 0 até cosseno. Integral de 0 a π sobre 2. Coloca no lugar do y, primeiro quem? Cosseno quadrado. Sobre
Quando eu colocar 0 aqui, isso aqui é nula. dx. Pronto. Olha, bem aqui tem 1. Não aparece, mas tem 1. Por quê? Eu faço meio aqui e jogo esse meio para fora da integral. Não é para chorar. Como é que faz a integral do cosseno ao quadrado de x? Eu deixei duas expressões preparadas para você. Passa por substituição aí, professor. Não dá para fazer com substituição. Dá não? Não. Isso aqui lamentavelmente não dá. Só se tivesse um seno multiplicando aqui do lado, aí daria. Aí não dá. Essa aí é o seguinte, olha. Deixa eu mostrar como é que é. O que é que a gente vai colocar no lugar? Cosseno de 2x é igual cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Relação fundamental da trigonometria. Aí vai ficar aqui. É cosseno, né? Aqui no lugar do seno vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado. Vai ficar cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado menos 1. Passa esse menos 1 logo para o outro lado. Aqui vai somar 1 mais 1 dá 2, que vai passar dividindo aqui e aqui. Pronto. Substituição trigonométrica. Não, isso aí é a expressão, é a identidade. É identidade, né? É a identidade. Tá aí. No lugar onde tem cosseno, a gente vai colocar meio mais cosseno de 2x sobre... Isso tem no slide que eu entreguei para vocês. Eu preparei para o cosseno ao quadrado e para o seno ao quadrado também. Deve estar esquecido em algum lugar aí. Mas enfim, vamos lá. Meio de 0 a π sobre 2. Olha aí. No lugar do cosseno ao quadrado, você nunca consegue integrar assim. Não tem como integrar. Você tem que substituir por essa expressão aqui. Então vai ficar... Essa aqui, ó, tem meio aqui e aqui também é meio, né? Isso aqui pode ser assim, ó. Meio de 1 mais cosseno de 2. Que eu pego esse meio e coloco o quê? Coloco em evidência. Eu vou até aproveitar para fazer isso. Não demora muito. Vai ficar 1 mais cosseno de 2x dx. Esse meio pode sair. Aí lá fora vai ficar em cima 1 vezes 1, embaixo 2 vezes 2, né? Pronto. Agora é só fazer essa integral aqui. Essa aqui está fácil, olha. Essa bem aqui. Que na variável x, integral de 1 vai dar x. Ótimo. Agora a integral do cosseno de 2x. Alguém lembra como é que é? Agora aí sim. É regra da cadeia aqui, ó. Cosseno de u, se você integrar, vai ser menos a derivada de u vezes seno de u. É assim que fica. Então aí, a integral de 1 na variável x é x, e aqui vai ficar menos... Opa, aqui é a derivada, eu quero a integral, né? Me perdoe. A integral é assim, ó. Eu ensinei, inclusive, foi assim para vocês, olha. Não sei se você está lembrado, eu dei até um... Não é macete, né? Olha, cosseno de k x dx. Isso aqui é igual a menos... Não, vai ser 1 sobre k... 1 sobre k... Seno kx. Tá aí, gente. É isso aqui. Não sei se alguém está lembrado que eu deduzi isso para vocês. Porque a derivada do seno já é o cosseno, então a volta vai dar positivo. Então aí, no caso ali, quem é que está no lugar do k? No lugar do k está o 2, então vai ficar assim, mais meio do seno de 2x. Pronto. Está feita a integral, que é exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. E aí, vai de 0 até π sobre 2. Então aqui vai ficar 1/4. Quem é o x? π sobre 2. Mais meio do seno de 2 vezes x. Quem é x? π sobre 2. Agora bora ver o seguinte. Se a gente deu sorte aqui. Se eu colocar 0 aqui, já era aqui. 2 vezes 0 vai dar seno de 0. E seno de 0 é 0, então também anula aqui. Resumindo,
Se eu colocar o 0 aqui, anula aqui. Se eu colocar esse 0 aqui, isso aqui também vai dar. Então basta só esse π sobre 2. Pronto. 1/4. E lá dentro, bora ver como é que fica? Bora ver aqui, olha. Corta aqui, ficou seno de quem? Só que seno de π é seno de 180. Seno de 180 é 0. Então isso aqui tudinho vai dar 0. O que foi que sobrou? Multiplicando agora. π sobre 8. Em resumo, quem é o nosso centro de gravidade? O x barra e y barra. Aqui, nós já encontramos esse cara. Deu quanto? Deu π sobre 2 menos 1. π. Vai dividir por 1, né? Vai dar ele mesmo. E aqui, π sobre 8 dividido. sobre 1, que vai dar o próprio π sobre 8. Está aí. Esse é o centro de gravidade. Perdão, o centro de massa dessa placa que tem essa densidade aí. Meu amigo, não pode ser menos do que isso, lamentavelmente. Tá? Eu vou tentar fazer de tudo para fazer uma prova amiga, mas ninguém está escondendo nada de vocês, é assim mesmo, tá? Então amanhã